A fama balbuciante sempre adora falar de um homem ou outro. Há alguns cuja glória ela alardeia e cuja honra ela exalta acima dos céus. Alguns são seus favoritos, e seus nomes são esculpidos em mármore e ouvidos em todas as terras e climas. A fama não é uma juíza imparcial, ela tem seus favoritos. Alguns homens ela exalta, exalta e quase deifica, outros, cujas virtudes são muito maiores e cujos personagens são mais merecedores de elogios, ela passa despercebida e coloca o dedo do silêncio em seus lábios. Você geralmente descobrirá que essas pessoas amadas pela fama são homens feitos de latão ou ferro e fundidos em um molde bruto. A fama carecia César, porque ele governou a terra com uma vara de ferro. A fama ama Lutero, porque ele corajosamente desafiou o Papa de Roma e com a testa franzida ousou rir dos trovões do Vaticano. A fama admira Knox, pois ele era severo e provou ser o mais bravo dos bravos. Geralmente, você a encontrará escolhendo os homens de fogo e coragem, que estavam diante de seus semelhantes sem medo deles, homens que eram feitos de coragem, que eram pedaços consolidados de destemor e nunca souberam o que a timidez pode ser. Mas você sabe que há outra classe de pessoas igualmente virtuosas e igualmente estimadas, talvez até mais que a fama esquece completamente. Você não a ouve falar do gentil Melanchthon, ela fala pouco dele, mas ele fez tanto, talvez, na Reforma, quanto até mesmo o poderoso Lutero. Você não ouve a fama falar muito do doce e abençoado Rutherford e das palavras celestiais que destilavam de seus lábios, ou do arcebispo Leighton, de quem foi dito que ele nunca estava fora de si em sua vida. Ela ama os picos de granito áspero que desafiam as nuvens de tempestade, ela não se importa com a pedra mais humilde no vale, na qual o viajante cansado repousa, ela quer algo ousado e proeminente, algo que corteja a popularidade, algo que se destaca diante do mundo. Ela não se importa com aqueles que se refugiam na sombra. Por isso, meus irmãos, o bendito Jesus, nosso adorável Mestre, escapou da fama. Ninguém fala muito sobre Jesus, exceto seus seguidores. Não encontramos seu nome escrito entre os grandes e poderosos homens, embora, na verdade, ele seja o maior, o mais poderoso, o mais santo, o mais puro e o melhor dos homens que já viveram, mas porque ele era Jesus gentil, manso e suave, e era enfaticamente o homem cujo reino não é deste mundo, porque ele não tinha nada de áspero sobre ele, mas era todo amor, porque suas palavras eram mais suaves do que manteiga, suas declarações mais gentis em seu fluxo do que óleo, porque nunca um homem falou tão gentilmente quanto este homem, portanto, ele é negligenciado e esquecido. Ele não veio para ser um conquistador com sua espada, nem um Maomé com sua eloquência ardente, mas ele veio para falar com uma voz mansa e delicada, que derrete o coração rochoso, que cura os quebrantados de espírito e que diz continuamente: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus Cristo era todo gentileza, e é por isso que ele não foi exaltado entre os homens como de outra forma teria sido. Amados, nosso texto é cheio de gentileza, parece ter sido impregnado de amor, e espero poder mostrar-vos algo da imensa simpatia e da poderosa ternura de Jesus, enquanto tento falar a partir dele. Há 3 coisas a serem notadas: primeiro, fragilidade mortal; segundo, compaixão divina; e terceiro, triunfo certo até que envie juízo para a vitória. Primeiro, temos diante de nós uma visão da fragilidade mortal. Cana machucada e pavio fumegante, 2 metáforas muito sugestivas e muito cheias de significado. Se não fosse muito fantasioso, e se for, sei que você me desculpará, eu diria que o pavio machucado é um emblema de um pecador no primeiro estágio de sua convicção. A obra do Espírito Santo de Deus começa com o machucado. Para ser salvo, o solo empousiu deve ser arado, o coração duro deve ser quebrado, a rocha deve ser partida em pedaços. Um velho teólogo diz que não há como ir para o céu sem passar pelos portões do inferno sem muita angústia de alma e exercício de coração. Entendo então que o pavio machucado é uma imagem do pobre pecador quando Deus começa sua operação na alma. Ele é como um junco machucado, quase totalmente quebrado e consumido, há pouca força nele. O pavio fumegante eu concebo como um cristão apóstata, alguém que foi uma luz ardente e brilhante em seu dia, mas por negligência dos meios da graça, a retirada do Espírito de Deus e a queda no pecado, sua luz quase se apagou, não completamente, nunca pode se apagar.
Pois Cristo diz: Eu não a apagarei, mas se torna como uma lâmpada quando mal abastecida com óleo quase inútil. Não está completamente extinta, ela fumega, era uma lâmpada útil uma vez, mas agora se tornou como um pavio fumegante. Então, acho que essas metáforas muito provavelmente descrevem o pecador contrito como uma cana machucada, e o cristão apóstata como um pavio fumegante. No entanto, não escolherei fazer uma divisão como essa, mas colocarei ambas as metáforas juntas, e espero que possamos extrair alguns pensamentos delas. E primeiro, o encorajamento oferecido em nosso texto se aplica aos fracos. O que no mundo é mais fraco do que o junco machucado, ou o pavio fumegante? Um junco que cresce no pântano ou no pântano, deixa apenas o pato selvagem pousar sobre ele, e ele se quebra. Deixa apenas o pé do homem roçar nele e ele fica machucado e quebrado. Todo o vento que vem uivando através do rio o faz tremer para frente e para trás, e quase o arranca pelas raízes. Você não pode conceber nada mais frágil ou quebradiço, ou cuja existência depende mais das circunstâncias do que um junco machucado. Então olhe para o pavio fumegante, o que é? Ele tem uma faísca dentro dele, é verdade, mas está quase sufocado. O hálito de uma criança pode apagá-lo, ou as lágrimas de uma donzela o apagam em um momento. Nada tem uma existência mais precária do que a pequena faísca escondida no pavio fumegante. Coisas fracas, veja, são aqui descritas. Bem, Cristo diz deles: o pavio fumegante não apagarei, a cana quebrada não quebrarei. Deixe-me ir em busca dos fracos. Ah! Não terei que ir longe. Há muitos nesta casa de oração esta manhã que são realmente fracos. Alguns dos filhos de Deus, bendito seja seu nome, são fortalecidos para fazer obras poderosas para Ele. Deus tem seus Sansões aqui e ali que podem arrancar os portões de Gaza e levá-los ao topo da colina. Ele tem aqui e ali seus poderosos Gideões, que podem ir ao acampamento dos midianitas e derrubar suas hostes. Ele tem seus homens poderosos, que podem entrar na cova no inverno e matar os leões, mas a maioria de seu povo é uma raça tímida e fraca. Eles são como os estorninhos que se assustam com cada passante, um pequeno rebanho medroso. Se a tentação vem, eles caem diante dela; se a provação vem, eles são dominados por ela. Seu frágil barco é dançado para cima e para baixo por cada onda, e quando o vento vem, eles são levados como uma ave marinha na crista das ondas. Coisas fracas, sem força, sem força, sem poder, sem poder. Ah! Queridos amigos, sei que agora tenho algumas de suas mãos, e seus corações também, pois vocês estão dizendo: fraco. Ah, eu sou. Muitas vezes sou obrigado a dizer: eu gostaria, mas não posso cantar; eu gostaria, mas não posso orar; eu gostaria, mas não posso acreditar. Vocês estão dizendo que não podem fazer nada, suas melhores resoluções são fracas e vãs, e quando vocês clamam: minha força se renova, vocês se sentem mais fracos do que antes. Vocês são fracos, não são? Juncos machucados e pavios fumegantes? Bendito seja Deus, este texto é para vocês então. Estou feliz que vocês possam entrar sob a denominação de fracos, pois aqui está uma promessa de que Ele nunca os quebrará nem os apagará, mas os sustentará e os manterá de pé. Eu sei que há algumas pessoas muito fortes aqui, quero dizer, fortes em suas próprias ideias. Muitas vezes encontro pessoas que não confessariam nenhuma fraqueza como essa. Elas são mentes fortes. Elas dizem: você acha que entramos em pecado, Senhor? Você nos diz que nossos corações são corruptos? Não acreditamos em nada disso, somos bons e puros e retos, temos força e poder. Para vocês, não estou pregando esta manhã; para vocês, não estou dizendo nada, mas tomem cuidado, sua força é vaidade, seu poder é uma ilusão, seu poder é uma mentira, pois por mais que vocês se gabem do que podem fazer, isso passará. Quando chegarem à verdadeira disputa com a morte, descobrirão que não têm força para lutar contra ela. Quando um desses dias de forte tentação chegar, ela tomará conta de vocês, homens morais, e vocês cairão, e a gloriosa libré de sua moralidade estará tão manchada que, embora lavem as mãos em água de neve e nunca se limpem tanto, estarão tão poluídos que suas próprias roupas os abominarão. Acho que é uma coisa abençoada ser fraco. O fraco é uma coisa sagrada, o Espírito Santo o fez assim. Você pode dizer: não tenho força. Então este texto é para você. Em segundo lugar,
as coisas mencionadas em nosso texto não são apenas fracas, mas coisas sem valor. Ouvi falar de um homem que pegava um alfinete enquanto andava pela rua, seguindo o princípio da economia, mas nunca ouvi falar de um homem que parasse para pegar juncos machucados. Eles não valem a pena. Quem se importaria em ter um junco machucado, um pedaço de junco caído no chão? Todos nós o desprezamos como inútil. E o pavio fumegante, qual é o valor disso? É uma coisa ofensiva e nociva, mas o valor disso é nada. Ninguém daria um estalar de dedos nem pelo junco machucado nem pelo pavio fumegante. Bem, então, amados, em nossa estimativa, há muitos de nós que são coisas sem valor. Há alguns aqui que, se pudessem se pesar na balança do santuário e colocar seus próprios corações na balança da consciência, pareceriam não servir para nada, sem valor, inúteis. Houve um tempo em que vocês se achavam as melhores pessoas do mundo quando se alguém dissesse que vocês tinham mais do que mereciam, vocês teriam chutado e dito, eu acredito que sou tão bom quanto as outras pessoas. Vocês se achavam algo maravilhoso, extremamente digno do amor e da consideração de Deus, mas agora se sentem inúteis. Às vezes vocês imaginam que Deus mal pode saber onde vocês estão, vocês são uma criatura tão desprezível, tão inútil, não merecem sua consideração. Vocês podem entender como ele pode olhar para um animálculo em uma gota d'água, ou para um grão de poeira no raio de sol, ou para um inseto da noite de verão, mas vocês mal conseguem dizer como ele pode pensar em vocês. Vocês parecem tão inúteis, um vazio morto no mundo, uma coisa inútil. Você diz, para que eu sirvo? Não estou fazendo nada. Quanto a um ministro do Evangelho, ele é de alguma utilidade. Quanto a um diácono da igreja, ele é de alguma utilidade. Quanto a um professor da escola sabatina, ele está fazendo algum bem, mas para que eu sirvo? Mas você pode fazer a mesma pergunta aqui. Qual é a utilidade de uma cana quebrada? Um homem pode se apoiar nela? Um homem pode se fortalecer com ela? Ela será uma coluna na minha casa? Você pode prendê-la nas flautas de Pan e fazer música sair de uma cana quebrada? Ah! Não, ela não serve. E para que serve o pavio fumegante? O viajante da meia-noite não pode ser iluminado por ela, o estudante não pode ler pela chama dela. Ela não serve, os homens a jogam no fogo e a consomem. Ah! É assim que vocês falam de si mesmos. Vocês não servem para nada, assim como essas coisas. Mas Cristo não os jogará fora porque vocês não têm valor. Você não sabe de que utilidade você pode ser, e você não pode dizer o quanto Jesus Cristo valoriza você, afinal. Há uma boa mulher ali, uma mãe, talvez, ela diz, bem, eu não saio com frequência, eu cuido da casa com meus filhos, e pareço não estar fazendo nada de bom. Mãe, não diga isso, sua posição é alta, sublime, responsável, e ao educar crianças para o Senhor, você está fazendo tanto pelo seu nome quanto aquele eloquente Apolo que tão valentemente pregou a palavra. E você, pobre homem, tudo o que você pode fazer é labutar de manhã à noite, e ganhar apenas o suficiente para permitir que você viva dia a dia, você não tem nada para dar, e quando você vai para a escola sabatina, você pode apenas ler, você não pode ensinar muito bem, mas para aquele a quem pouco é dado dele, pouco é exigido. Você não sabe que existe algo como glorificar a Deus varrendo a travessia da rua? Se 2 anjos fossem enviados à terra, um para governar um império, e o outro para varrer uma rua, eles não teriam escolha no assunto, desde que Deus os ordenasse. Então Deus, em sua providência, chamou você para trabalhar duro pelo seu pão de cada dia, faça isso para sua glória. Tudo o que fizerdes, quer comais quer bebais, fazei tudo para sua honra. Mas, eu sei que há alguns de vocês aqui que parecem inúteis para a igreja. Vocês fazem tudo o que podem, mas quando fazem, não é nada. Você não pode nos ajudar com dinheiro, nem talentos, nem tempo, e, portanto, você acha que Deus deve expulsá-lo. Você acha que se fosse como Paulo ou Pedro, estaria seguro. Amado, não fale assim. Jesus Cristo diz que não apagará o linho inútil, nem quebrará a cana quebrada e sem valor, ele tem algo para os inúteis e para os sem valor. Mas observe, não digo isso para desculpar a preguiça, para desculpar aqueles que podem fazer, mas não fazem, isso é uma coisa muito diferente. Há um chicote para o jumento,
um flagelo para os homens ociosos, e eles devem tê-lo às vezes. Estou falando agora daqueles que não podem fazê-lo, não de sacar, que é como um jumento forte, agachado entre dois fardos e preguiçoso demais para se levantar com eles. Não digo nada para o preguiçoso, que não ara por causa do frio, mas dos homens e mulheres que realmente sentem que podem ser de pouca utilidade e que não podem fazer mais, e a tais, as palavras do texto são aplicáveis. Nem quebrar a cana inútil e quebrada. Ele tem algo para os inúteis e para os inúteis. Mas observe, eu não digo isso para desculpar a preguiça, para desculpar aqueles que podem fazer, mas não fazem. Isso é uma coisa muito diferente. Há um chicote para o jumento, um flagelo para os homens ociosos, e eles devem tê-lo às vezes. Estou falando agora daqueles que não podem fazê-lo, não de sacar, que é como um jumento forte, agachado entre dois fardos, e preguiçoso demais para se levantar com eles. Não digo nada para o preguiçoso, que não ara por causa do frio, mas para os homens e mulheres que realmente sentem que podem ser de pouca utilidade e que não podem fazer mais, e a tais, as palavras do texto são aplicáveis. Nem quebrar a cana inútil e quebrada. Ele tem algo para os inúteis e para os inúteis. Mas observe, eu não digo isso para desculpar a preguiça, para desculpar aqueles que podem fazer, mas não fazem. Isso é uma coisa muito diferente. Há um chicote para o jumento, um flagelo para os homens ociosos, e eles devem tê-lo às vezes. Estou falando agora daqueles que não podem fazê-lo, não de sacar, que é como um jumento forte, agachado entre dois fardos, e preguiçoso demais para se levantar com eles. Não digo nada para o preguiçoso, que não ara por causa do frio, mas para os homens e mulheres que realmente sentem que podem ser de pouca utilidade e que não podem fazer mais, e a tais, as palavras do texto são aplicáveis. Agora faremos outra observação. As duas coisas aqui mencionadas são ofensivas. Uma cana machucada é ofensiva, pois acredito que há uma alusão aqui às flautas de Pan, que todos vocês sabem que são canas unidas, ao longo das quais um homem move sua boca, causando assim algum tipo de música. Este é o órgão, acredito que Jubal inventou, e que David menciona, pois é certo que o órgão que usamos não estava em uso naquela época. A cana machucada, então, naturalmente estragaria a melodia de todas as flautas. Um tubo com defeito deixaria o ar sair, a ponto de produzir um som discordante, ou nenhum som, de modo que o impulso de alguém seria tirar o cachimbo e colocar um novo. E, quanto ao pavio de uma vela ou qualquer coisa desse tipo, não preciso informá-lo de que a fumaça é ofensiva. Para mim, nenhum odor em todo o mundo é tão abominavelmente ofensivo quanto o de pavio de fumaça. Mas alguns dizem: como você pode falar em um estilo tão baixo? Eu não fui mais baixo do que eu poderia ir, nem mais baixo do que você pode ir comigo, pois tenho certeza de que você é, se Deus, o Espírito Santo, realmente o humilhou, tão ofensivo para suas próprias almas, e tão ofensivo para Deus quanto uma cana machucada seria entre os cachimbos, ou como um pavio fumegante para os olhos e nariz. Muitas vezes penso no querido e velho John Bunyan, quando ele disse que desejava que Deus o tivesse feito um sapo, ou uma rã, ou uma cobra, ou qualquer coisa em vez de um homem, pois ele se sentia tão ofensivo. Oh! Eu posso conceber um ninho de víboras, e acho que elas são desagradáveis. Posso imaginar uma poça de todos os tipos de criaturas repugnantes, gerando corrupção, mas não há nada tão digno de aversão quanto o coração humano. Deus poupa de todos os olhos, exceto os seus, aquela visão terrível, um coração humano. E se você e eu pudéssemos ver nosso coração uma vez, ficaríamos loucos, tão horrível seria a visão. Você se sente assim? Você sente que deve ser ofensivo aos olhos de Deus que você se rebelou tanto contra Ele, se afastou tanto de seus mandamentos, que certamente você deve ser desagradável a Ele? Se sim, meu texto é seu. Agora, posso imaginar uma mulher aqui esta manhã que se afastou dos caminhos da virtude, e, enquanto ela está de pé na multidão lá em cima, ou sentada, ela sente como se não tivesse o direito de pisar nestes átrios sagrados, e estar entre o povo de Deus. Ela pensa que Deus quase poderia fazer a capela desabar sobre ela para destruí-la. Ela é uma grande pecadora. Não importa, cana quebrada e pavio fumegante. Embora você seja o desprezo do homem, e repugnante para si mesmo, Jesus ainda te diz: nem eu te condeno, vá, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior.
Há um homem aqui que tem algo em seu coração que eu não sei, que pode ter cometido crimes em segredo, que não mencionaremos em público. Seus pecados grudam nele como uma sanguessuga, e o roubam de todo o conforto. Aqui está você, jovem, tremendo, para que seu crime não seja divulgado diante do alto céu. Você está quebrado, machucado como um junco, fumegando como linho. Ah! Eu tenho uma palavra para você também. Conforto. 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 Não se desespere, pois Jesus diz que ele não apagará o pavio fumegante, ele não quebrará o junco ferido. E ainda assim, meus queridos amigos, há um pensamento antes que eu me afaste deste ponto. Ambos os artigos, por mais inúteis que sejam, ainda podem ser de alguma utilidade. Quando Deus coloca sua mão em um homem, se ele era inútil e inútil antes, ele pode torná-lo muito valioso. Você sabe que o preço de um artigo não depende tanto do valor da matéria-prima para começar juncos machucados e pavio fumegante, mas pela obra divina ambas as coisas se tornam de valor maravilhoso. Você me diz que o junco machucado não serve para nada, eu lhe digo que Cristo pegará aquele junco machucado e o consertará, e o encaixará nas flautas do céu. Então, quando a grande orquestra enviar sua música, quando os órgãos dos céus repicarem seus sons profundos, perguntaremos: o que era aquela doce nota ouvida ali, misturando-se com o resto? E alguém dirá: era um junco machucado. Ah! A voz de Maria Madalena no céu, imagino, soa mais doce e líquida do que qualquer outra, e a voz daquele pobre ladrão, que disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim. Se for uma voz grave e profunda, é mais suave e mais doce do que a voz de qualquer outra, porque ele amou muito, pois ele o havia perdoado muito. Esta palheta ainda pode ser útil. Não diga que você não serve para nada, você cantará no céu ainda. Não diga que você é inútil, finalmente você estará diante do trono entre a companhia lavada em sangue e cantará louvores a Deus. Ai! E o pavio fumegante também, que bem isso pode ser? Eu logo lhe direi. Há uma faísca naquele pavio em algum lugar, está quase apagada, mas ainda resta uma faísca. Contemple a pradaria em chamas. Você vê as chamas rolando? Você vê fluxo após fluxo de fogo quente inundando a planície até que todo o continente esteja queimado e chamuscado até que o céu fique avermelhado com a chama? O rosto negro da velha noite está marcado com a queima, e as estrelas parecem assustadas com a conflagração. Como essa massa foi inflamada? Por um pedaço de linho fumegante deixado cair por algum viajante, abanado pelo vento suave, até que toda a pradaria pegou a chama. Então, um homem pobre, um homem ignorante, um homem fraco, até mesmo um homem apóstata, pode ser o meio de conversão de uma nação inteira. Quem sabe se você, que não é nada agora, pode ser mais útil do que aqueles de nós que parecem estar melhor diante de Deus, porque temos mais dons e talentos. Deus pode fazer uma faísca incendiar um mundo, ele pode iluminar uma nação inteira com a faísca de uma pobre alma orante. Você ainda pode ser útil, portanto, tenha bom ânimo. O musgo cresce sobre as lápides, a era se agarra à pilha mofada, o visco cresce no galho morto, e assim também a graça, a piedade, a virtude, a santidade e a bondade virão do pavio fumegante e das canas quebradas. Assim, pois, meus caros amigos, tentei descobrir a quem se destina este texto, e mostrei-vos algo de mortal fragilidade. Agora subo um degrau mais alto em direção à compaixão divina. Ele não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Observe o que é dito primeiro, e então deixe-me dizer que Jesus Cristo significa muito mais do que ele diz. Primeiro de tudo, o que ele diz? Ele diz claramente que não quebrará a cana quebrada. Há uma cana quebrada diante de mim, um pobre filho de Deus sob um profundo senso de pecado. Parece que o chicote da lei nunca pararia. Ele continua: chicote, 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 e embora você diga: Senhor, pare com isso e me dê um pouco de trégua, ainda desce a correia cruel: chicote, chicote, chicote. Você sente seus pecados. Ah! Eu sei o que você está dizendo esta manhã: se Deus continuar assim um pouco mais, meu coração se partirá, perecerei em desespero, estou quase distraído pelo meu pecado, se eu me deitar à noite, não consigo dormir. Parece que fantasmas estão no quarto, fantasmas dos meus pecados, e quando acordo à meia-noite, vejo a forma negra da morte me encarando e dizendo:
Tu és minha presa, eu te terei, enquanto o inferno atrás parece queimar. Ah! Pobre cana machucada, ele não te quebrará, a convicção será forte demais, será grande o suficiente para derreter você e fazer você ir aos pés de Jesus, mas não será forte o suficiente para quebrar seu coração completamente, de modo que você morra. Você nunca será levado ao desespero, mas será liberto, você sairá do fogo, pobre cana machucada, e não será quebrado. Então, há um apóstata aqui esta manhã, ele é como o pavio fumegante. Anos passados você encontrou tanta felicidade nos caminhos do Senhor, e tanto deleite em seu serviço, que você disse, lá eu ficaria para sempre. Que horas pacíficas eu então desfrutei, quão doce ainda é a sua memória, mas elas deixaram um vazio doloroso, que o mundo nunca poderá preencher. Você está fumando, e acha que Deus vai te apagar. Se eu fosse um arminiano, eu diria que ele faria isso, mas sendo um crente na Bíblia, e nada mais, eu digo que ele não vai te apagar. Embora você esteja fumando, você não morrerá. Seja qual for o seu crime, o Senhor diz: voltem, filhos dos homens, réprobos, pois eu terei misericórdia de vocês. Ele não te rejeitará, pobre Efraim, apenas volte para ele e ele não te desprezará, embora você tenha se mergulhado na lama e na sujeira, embora esteja coberto da cabeça aos pés com imundície. Volte, pobre pródigo, volte, volte. Seu pai te chama. Ouça, pobre réprobo. Venha imediatamente para aquele cujos braços estão prontos para te receber. Diz que ele não apagará, ele não quebrará. Mas há mais por baixo do que vemos à primeira vista. Quando Jesus diz que não quebrará, ele quer dizer mais do que isso. Ele quer dizer: eu pegarei aquela pobre cana quebrada, eu a plantarei firmemente junto aos rios de águas, e, milagre dos milagres, eu a farei crescer em uma árvore cujas folhas não murcharão. Eu a regarei a todo momento, eu a vigiarei, haverá frutos celestiais sobre ela, eu manterei as aves de rapina longe dela, mas as aves do céu, os doces cantores do paraíso farão suas moradas nos galhos. Quando ele diz que não quebrará a cana quebrada, ele quer dizer mais, ele quer dizer que ele nutrirá, que ele ajudará, e fortalecerá, e apoiará e glorificará, que ele executará a sua comissão sobre ela, e a tornará gloriosa para sempre. E quando ele diz ao apóstata que ele não o apagará, ele quer dizer mais do que isso, ele quer dizer que ele o atiçará até uma chama. Alguns de vocês, ouso dizer, foram para a casa da capela e descobriram que seu fogo estava quase apagado. Sei como vocês lidam com isso. Vocês sopram suavemente na única faísca, se houver uma, e para não soprar com muita força, vocês colocam seu dedo diante dela. E se vocês estivessem sozinhos e tivessem apenas um fósforo, ou uma faísca na isca, quão gentilmente vocês soprariam? Então, apóstata, Jesus Cristo lida com você, ele não te apaga, ele sopra suavemente, ele diz: eu não te apagarei, ele quer dizer: eu serei muito terno, muito cauteloso, muito cuidadoso, ele colocará material seco, de modo que aos poucos uma pequena faísca se tornará uma chama, e arderá em direção ao céu. E grande será o fogo dela. Agora, quero dizer uma ou duas coisas aos pequenos fé esta manhã. As criancinhas de Deus que são aqui mencionadas como sendo canas quebradas ou pavio fumegante são tão seguras quanto os grandes santos de Deus. Desejo por um momento expandir este pensamento, e então terminarei com o outro tópico. Esses santos de Deus que são chamados de canas quebradas e pavio fumegante são tão seguros quanto aqueles que são poderosos por seu mestre, e grandes em força, por várias razões. Primeiro de tudo, o pequeno santo é tão eleito de Deus quanto o grande santo. Quando Deus escolheu seu povo, ele os escolheu todos de uma vez, e juntos, e ele elegeu um tanto quanto o outro. Se eu escolher um certo número de coisas, uma pode ser menor que o resto, mas uma é tão escolhida quanto a outra, e assim a senhora Fearing e a senhorita Despondense são tão eleitas quanto o grande coração, ou o velho pai honesto. Novamente, os pequenos são redimidos igualmente com os grandes. Os santos fracos custaram a Cristo tanto sofrimento quanto os fortes. O menor filho de Deus não poderia ter sido comprado com menos do que o precioso sangue de Jesus, e o maior filho de Deus não lhe custou mais. Paulo não custou mais do que Benjamim, tenho certeza de que não custou, pois li na Bíblia que não há diferença. Além disso, quando antigamente vinham pagar o dinheiro da redenção, cada pessoa trazia um ciclo. Os pobres não trarão menos, e os ricos não trarão mais do que apenas um ciclo. O mesmo preço foi pago por um como pelo outro.
Agora, então, pequeno filho de Deus, leve esse pensamento à sua alma. Você vê alguns homens muito proeminentes na causa de Cristo e é muito bom que eles sejam, mas eles não custaram a Jesus um centavo a mais do que você, ele pagou por você o mesmo preço que pagou por eles. Lembre-se novamente, você é tão filho de Deus quanto o maior santo. Alguns de vocês têm 5 ou 6 filhos. Há um filho seu, talvez, que é muito alto e bonito, e tem, além disso, dons de mente, e você tem outro filho que é o menor da família, talvez tenha pouco intelecto e entendimento. Mas qual é o mais seu filho? O mais, você diz, ambos são igualmente meus filhos, certamente, um tanto quanto o outro. E assim, queridos amigos, vocês podem ter muito pouco aprendizado, vocês podem ser muito obscuros sobre as coisas divinas, vocês podem apenas ver os homens como árvores andando, mas vocês são tanto filhos de Deus quanto aqueles que cresceram até a estatura de homens em Cristo Jesus. Então lembre-se, pobre santo provado, que você é tão justificado quanto qualquer outro filho de Deus. Eu sei que sou completamente justificado. Seu sangue e sua justiça são minha beleza, meu vestido glorioso. Não quero outras vestes, exceto as obras de Jesus e sua justiça imputada. O filho mais ousado de Deus não quer mais nada, e eu que sou o menor que o menor de todos os santos, não posso me contentar com menos, e não terei menos. Ó pronto para parar, tu és tão justificado quanto Paulo, Pedro, João Batista, ou o santo mais elevado no céu. Não há diferença nesse assunto. Ó, toma coragem e regozija-te. Então mais uma coisa. Se você estivesse perdido, a honra de Deus seria tão manchada quanto se o maior estivesse perdido. Uma coisa estranha que li uma vez em um livro antigo sobre os filhos e as pessoas de Deus serem parte de Cristo e em união com Ele. O escritor diz: um pai está sentado em seu quarto, e entra um estranho. O estranho pega uma criança no colo, e a criança tem um dedo machucado. Então ele diz: meu filho, você tem um dedo machucado, sim. Bem, deixe-me tirá-lo e dar-lhe um de ouro. A criança olha para ele e diz: não irei mais àquele homem, pois ele fala em tirar meu dedo. Eu amo meu próprio dedo e não terei um de ouro em vez dele. Então o santo diz: eu sou um dos membros de Cristo, mas sou como um dedo machucado, e ele me tirará e colocará um de ouro. Não, disse Cristo, não posso ter nenhum dos meus membros tirados. Se o dedo estiver dolorido, eu o enfaixarei, eu o fortalecerei. Cristo não pode permitir uma palavra sobre cortar seus membros. Se Cristo perdesse um de seu povo, ele não seria mais um Cristo completo. Se o mais humilde de seus filhos pudesse ser lançado fora, Cristo não teria uma parte de sua plenitude. Sim, Cristo seria incompleto sem sua igreja. Se um de seus filhos devesse ser perdido, seria melhor que fosse um grande, do que um pequeno. Se um pequeno fosse perdido, Satanás diria: ah, você salva os grandes, porque eles tinham força e podiam se ajudar, mas o pequeno que não tem força, você não poderia salvá-lo. Você sabe o que Satanás diria, mas Deus fecharia a boca de Satanás, proclamando: eles estão todos aqui, Satanás, apesar da sua malícia, eles estão todos aqui, todos estão seguros, agora deite-se em sua toca para sempre, e seja eternamente acorrentado, e fumegue no fogo. Então ele sofrerá tormento eterno, mas nenhum filho de Deus jamais sofrerá. Mais um pensamento e eu terei terminado com este tópico. A salvação dos grandes santos frequentemente depende da salvação dos pequenos. Você entende isso? Você sabe que minha salvação, ou a salvação de qualquer filho de Deus, olhando para as causas secundárias, depende muito da conversão de outra pessoa. Suponha que sua mãe seja o meio de sua conversão. Você diria, falando à maneira dos homens, que sua conversão dependeu da dela, pois ela, sendo convertida, fez dela o instrumento de trazê-lo para dentro. Suponha que tal e tal ministro seja o meio de seu chamado, então sua conversão, em algum sentido, embora não absolutamente, depende dele. Então acontece frequentemente que a salvação dos servos mais poderosos de Deus depende da conversão dos pequenos. Há uma mãe pobre, ninguém nunca sabe nada sobre ela, ela vai à casa de Deus, seu nome não está nos jornais, ou em qualquer outro lugar, ela ensina seu filho, e o cria no temor de Deus, ela ora por aquele menino, ela luta com Deus, e suas lágrimas e orações se misturam.
O menino cresce. O que ele é? Um missionário, um William Knibo Moffat, um Williams. Mas você não ouve nada sobre a mãe. Ah! Mas se a mãe não tivesse sido salva, onde estaria o menino? Que isso anime os pequenos, e que você possa se alegrar que ele irá nutrir e cuidar de você, embora você seja como juncos quebrados e pavio fumegante. Agora, para finalizar, há uma vitória certa. Até que ele envie o julgamento para a vitória. Vitória! Há algo de belo nessa palavra. A morte de Sir John Moore, na Guerra Peninsular, foi muito tocante. Ele caiu nos braços do triunfo, e triste como foi seu destino, não duvido que seus olhos se iluminaram com brilho pelo grito de vitória. Assim também, suponho, que Wolfe falou uma verdade quando disse: eu morro feliz, tendo ouvido o grito, eles correm, eles correm. Sei que a vitória, mesmo nesse sentido ruim, pois não considero as vitórias terrenas como de qualquer valor, deve ter animado o guerreiro. Mas, ó, quão animado o santo quando sabe que a vitória é sua! Lutarei durante toda a minha vida, mas escreverei Vici no meu escudo. Serei mais que vencedor por aquele que me amou. Cada santo fraco vencerá o dia, cada homem em suas muletas, cada coxo, cada um cheio de enfermidade, tristeza, doença e fraqueza, ganhará a vitória. Eles virão com cânticos a Sião, assim como os cegos, e coxos, e mancos, e as mulheres grávidas, todos juntos. Assim diz a Escritura. Ninguém será deixado de fora, mas ele enviará julgamento para a vitória. Vitória! 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 Esta é a sina de cada cristão, ele triunfará através do nome do seu querido Redentor. Agora uma palavra sobre esta vitória. Falo primeiro a homens e mulheres idosos. Queridos irmãos e irmãs, vocês são frequentemente, eu sei, como a cana quebrada. Eventos vindouros lançam suas sombras diante deles, e a morte lança a sombra da velhice sobre vocês. Vocês sentem o gafanhoto como um fardo, vocês se sentem cheios de fraqueza e decadência, sua estrutura dificilmente consegue se manter unida. Ah! Vocês têm aqui uma promessa especial. A cana quebrada eu não quebrarei. Eu te fortalecerei. Quando teu coração e tua carne desfalecerem, eu serei a força de teu coração e tua porção para sempre. Mesmo na velhice, todo o meu povo provará meu amor soberano, eterno e imutável. E quando cabelos brancos adornarem suas têmporas, como cordeiros eles ainda serão carregados em meu seio. Cambaleando em teu cajado, inclinado, fraco, fraco e pálido, não tema a última hora, essa última hora será tua melhor, teu último dia será uma consumação devotamente desejada. Fraco como és, Deus moderará a provação de tua fraqueza, Ele tornará tua dor menor, se tua força for menor, mas cantarás no céu, vitória! 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 Há alguns de nós que desejariam trocar de lugar contigo, para estar tão perto do céu, para estar tão perto de casa. Com todas as tuas enfermidades, teus cabelos grisalhos são uma coroa de glória para ti, pois estás perto do fim, assim como no caminho da retidão. Uma palavra com vocês, homens de meia idade, batalhando na tempestade áspera desta vida. Vocês são frequentemente juncos machucados, sua religião é tão sobrecarregada por seus chamados mundanos, tão coberta pelo barulho diário de negócios, que vocês parecem pavio fumegante, é o máximo que vocês podem fazer para servir a seu Deus. E vocês não podem dizer que são fervorosos em espírito assim como diligentes nos negócios. Homem de negócios, labutando e se esforçando neste mundo, ele não te apagará quando fores como o pavio fumegante, ele não te quebrará quando fores como o junco machucado, mas te livrará de seus problemas, você nadará através do mar da vida, e ficará na costa feliz do céu, e cantará, vitória, por aquele que te amou. Ó jovens e moças! Eu falo com vocês, e tenho o direito de fazê-lo. Vocês e eu muitas vezes sabemos o que é a cana quebrada, quando a mão de Deus destrói nossas belas esperanças. Estamos cheios de vertigem e obstinação, é apenas a vara da aflição que pode tirar a loucura de nós, pois temos muito disso em nós. Caminhos escorregadios são os caminhos dos jovens, e caminhos perigosos são os caminhos dos jovens, mas Deus não nos quebrará ou destruirá. Os homens,
por sua cautela excessiva, nos ordenam que nunca pisemos um passo para que não caiamos, mas Deus nos ordena ir, e faz nossos pés como os pés das corças para que possamos pisar em lugares altos. Sirva a Deus nos primeiros dias, entregue seus corações a Ele, e então Ele nunca o expulsará, mas o nutrirá e cuidará de você. Não vou terminar sem dizer uma palavra às crianças. Vocês que nunca ouviram falar de Jesus, Ele lhes diz: a cana quebrada não quebrarei, o pavio fumegante não apagarei. Acredito que há muitos tagarelas, com menos de 6 anos de idade, que conhecem o Salvador. Nunca desprezo a piedade infantil, eu a amo. Ouvi crianças falando de mistérios que homens de cabelos grisalhos não conheciam. Há crianças que foram criadas nas escolas sabatinas e amam o nome do Salvador. Se outros dizem que vocês são muito atrevidos, não tenham medo, amem a Cristo ainda. Gentil Jesus, manso e suave, ainda olhará para uma criança, terá pena de tua simplicidade, e permitirá que vás até ele. Ele não te rejeitará, porque não apagará o pavio que fumega, nem quebrará a cana quebrada.